Olá, pessoal. Vamos para a gravação de mais uma aula aqui no canal Vera Historiadora. E agora a gente vai falar sobre a formação das monarquias absolutistas na Europa. Antes é pertinente a gente entender o significado de regime absolutista. Então, a gente pode caracterizar o regime absolutista pela grande concentração de poder político nas mãos dos reis, né? Então, essa centralização de poder atingiu seu ápice nos séculos XVI e XVII com o absolutismo. Bom, para a gente estar falando aqui do absolutismo, vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média. Então, a gente vai citar poder fragmentado, poderes universais como o do Papa e do Imperador e transformações nas relações de poder. Vejamos aqui, então, sobre o poder fragmentado. Ora, durante a Idade Média, as estruturas políticas elas estavam baseadas principalmente no exercício pessoal do poder, né? Então, além disso, os senhores feudais, os reis, os príncipes e os governantes das comunas, eles eram ligados uns aos outros, né, por relações de dependência pessoal. Então, esses homens, eles também disputavam entre si os poderes locais. Esses poderes, por sua vez, consistiam no monopólio da utilização de armas, no exercício da justiça e também na cobrança de tributos, taxas e obrigações. Por isso, nós dizemos que o poder estava fragmentado. Mas havia também poderes universais, como o do Papa e o poder do imperador, né? Esses homens também tinham domínios de terras mais extensos, né? No caso do Papa e Imperador, e também dependiam dos homens de confiança para representá-los em cada região. Então, a formação dos estados modernos, ele vai processar-se quando essas relações de poder, né, se transformaram. Então, o poder local foi ganhando uma estrutura mais estável, com cargos e funcionários, e não mais apenas com homens de confiança. Então, o processo de centralização do poder real, ele foi longo, né, e também sofreu resistências, principalmente da Igreja Católica e da maior parte dos senhores feudais, né? Então, apesar desses entraves, os reis eles vão conseguir impor sua autoridade sobre os habitantes de um território e consolidar os chamados estados modernos. Vejamos, a partir do século XII, né, várias regiões da Europa elas vão dar início o processo de formação, então, dos estados modernos. Então, essa mudança, ela estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, né, econômicas e também políticas, que a gente pode estar citando como a intensificação do comércio, né, o crescimento das cidades, o questionamento do poder da Igreja Católica, aqui a gente pode estar citando a Reforma Protestante, né, a difusão das ideias humanistas, né, o fortalecimento da autoridade do rei, mais ainda, a gente pode citar as crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras também que atingiram algumas regiões da Europa. Então, tudo isso vai contribuir para a centralização monárquica, né, que, na verdade, era considerada uma forma de combater esses problemas e assegurar a estabilidade. Então, eles precisavam também legitimar o poder dos reis e justificá-los pela razão da fé, né? E para ajudá-los, então, nessa justificativa pela razão e pela fé, essa tarefa ela vai ficar a cargo de alguns intelectuais importantes da época, como Thomas Hobbes, Jacques Rousseau e Maquiavel. Vejamos aqui. Esses teóricos aqui, eles tinham embasamento teórico, esses filósofos, na verdade, eles tinham embasamento teórico, que eram as justificativas para o absolutismo. No caso de Jacques Rousseau, né? A segunda teoria dele era a teoria do divino, do direito divino dos reis. Para ele, o poder do rei vem diretamente de Deus, então era uma forma já de chamar a atenção das pessoas. Thomas Hobbes dizia que os súditos devem abrir mão de toda liberdade e entregar todo o poder de decisão ao rei, porque o homem é lobo do próprio homem. Essa é uma frase de Leviatã. Maquiavel dizia que somente o príncipe, que no caso era o rei, é capaz de garantir a paz e o progresso de uma nação, sendo que os fins justificam os meios. Então, através desses filósofos aqui, eles ajudavam a legitimar os poderes dos reis e justificá-los, né, pela razão e pela fé. Também
a gente pode dizer o seguinte: toda aquela nobreza, né, juntamente com os monarcas, eles tinham que manter toda a abundância e ostentação das cortes europeias, né, assim como também sustentar os funcionários que cuidavam da administração do reino e equipar as tropas que protegiam o território. E isso tinha um custo muito alto, né? Então, como que ia sustentar tudo isso? Então, eles vão desenvolver um conjunto de práticas econômicas na Europa entre os séculos XV e XVIII para poder ajudar a manter toda essa ostentação do reino. E nessas práticas mercantilistas, a gente cita o metalismo, que é o seguinte: a riqueza de um país, ela era medida pela quantidade de metais nobres que ela possuía. Então, por essa razão, né, muitos governos evitavam a saída de ouro e prata dos cofres do Estado. Quanto mais tinha ouro, mais poder tinha o país. Balança comercial favorável. Aqui no caso da balança comercial favorável, os governos, né, eles criavam medidas chamadas medidas protecionistas, né, protecionismo, nacionalismo econômico, para poder encarecer os produtos importados, né, e reduzir sua entrada no reino, diminuindo então as importações e aumentando as exportações. Nós temos aqui o modelo de uma balança comercial equilibrada, de uma balança comercial desfavorável e de uma balança comercial favorável, né, que é dentro do metalismo. Eles vão diminuir as importações, aumentar as exportações, ou seja, as vendas, né? E com isso praticar então aí a balança comercial favorável. Outro fator dentro do mercantilismo é o estímulo às manufaturas locais, onde os governantes estimulavam a produção de bens manufaturados, como tecidos e ferramentas, né? Esses produtos abasteciam o mercado interno, geravam impostos e podiam ser expostos, rendendo mais moedas, então, para a coroa. Então, a gente pode dizer então que essas práticas mercantilistas, elas foram utilizadas pelos reinos europeus, né? Todas essas práticas mercantilistas aqui, elas foram utilizadas pelos reinos europeus para poder acumular riquezas, né? Um traço comum a todos os reinos foi a interferência do Estado na economia, por meio de incentivos, tributação, impostos e taxas e controle monopolista do comércio. Então, entre os séculos XV e XVIII, a aliança entre os estados monárquicos e as burguesias europeias impulsionou o investimento em marinhas mercantes também e nas grandes viagens marítimas, que nós já vimos nas outras aulas, né? Vários governos europeus passaram a organizar expedições para explorar os mares e conquistar colônias na África, colônias na Ásia, né? Colônias na América, em busca de riquezas e produtos de alto valor no comércio europeu, como, por exemplo, as especiarias que nós já falamos na aula passada, que era noz moscada, pimenta do reino, cravo, canela, né, gengibre, e várias outras especiarias que eram vendidas a preço muito alto na Europa, e também os chamados metais preciosos. Então, assim, a acumulação de capitais ela vai ser garantida por meio de saque nas regiões conquistadas, que permitiram a transferência de imensos tesouros para a Europa, né? Então, a pirataria ela teve um papel importante aí nesse processo de formação das monarquias nacionais. Bom, falando então aqui, vamos falar mais ainda sobre o absolutismo francês, aqui sobre Henrique IV, né? Henrique IV, que vai governar de 1594 a 1610, ele vai promulgar, né? Henrique VI, na verdade, gente. Não, eu coloquei aqui Henrique VI, mas na verdade Henrique IV. Vamos consertar aqui. Henrique IV, que vai governar de 1594 até 1710. Ele vai promulgar o chamado Edito de Dantes, né? Que através desse edito ele pacificava católicos e protestantes, estabelecendo a liberdade religiosa. E devido a essa atitude dele, devido aos seus esforços para acabar com a intolerância religiosa, que era muito presente na época, o monarca foi assassinado por um católico fanático em 1610. Bom, em seu lugar vai assumir Luís XIII, de 1610 a 1643, vai ser rei com 9 anos, né? Ele vai nomear seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. Sua atuação reforça o absolutismo francês, né? A atuação dele
Dentro da atuação de Richelieu, a política dele tinha como principal objetivo, né, estabelecer a autoridade suprema do rei e ampliar as atividades produtivas e comerciais, além de conquistar o predomínio francês sobre os demais estados europeus, tá? Então, só para lembrar aqui para vocês, aqui é Henrique IV, ok? Bom, logo depois vem o reinado de Luís XIV, de 1643 a 1715. Né? Ele vai governar os 16 anos. Vai ser durante esse reinado o auge do absolutismo francês, né? O futuro rei, ele tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai Luís XIII morreu, né? Luís XIV tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai Luís XIII morreu, por isso o poder inicialmente foi exercido por seu ministro, o cardeal Mazzarino. Aqui, ó, cardeal Mazzarino, 1642 a 1661, né? Este ajudou a sufocar várias revoltas na época que eram chamadas de frondas, né? Revolta da burguesia e da nobreza contra a perda de poder e crescente centralização. Ele vai implantar então o absolutismo, né? A partir de então, Luís XIV dirigiu pessoalmente toda a política interna e externa, após a morte de Mazzarino. Instituiu um exército monárquico permanente, né, submetido a uma rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. Então, Luís XIV, ele alimentou o culto à sua imagem, né? Ele falava que o poder era de origem divina, então o Estado sou eu. Então, ele alimentou o culto à sua imagem e foi chamado de Rei Sol. Aqui temos a imagem, então, de Luís XIV, foi rei aos 16 anos. Ele dizia que o poder de origem divina, o Estado, sou eu. No plano interno, né, seguindo as ideias de Boussole e reforçando as tradições de poder sagrado dos reis, Luís XIV vai apoiar-se na concepção absolutista de que a França deveria ter um rei, né, uma lei e uma fé. Então, como seguia Luís XIV seguia a religião católica, ele revogou o Edito de Dantes em 1685. Então, esse ato de restabelecer a perseguição aos huguenotes levou mais de 150 mil pessoas, né, a deixar a França entre funcionários do governo, soldados e burgueses. E isso abalou a economia francesa e resultou numa crise que despertou severas críticas ao regime absolutista. Então, isso aí no plano interno. Bom, após então a morte de Luís XIII, vem Luís XIV, depois o seu neto Luís XV e depois Luís XVI. Bom, falando aqui do absolutismo inglês, né? Henrique VII da dinastia Tudor governa em 1485, né? A efetivação do absolutismo inglês tem início com a ascensão desse trono do Stuart, né? Henrique VII. Depois, Henrique VIII, de 1509 a 1547. Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Católica e vai fundar a igreja Anglicana. Quando ele faz isso, ele confisca todas as terras da Igreja Católica e vende essas terras, resultando no aumento exorbitante dos recursos financeiros da Europa, né? Henrique VIII, ele também fazia parte da dinastia dos Tudors. Os Tudors, eles vão governar de 1485 até 1603, com a morte de Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII. Com a morte de Elizabeth I, ela não vai deixar herdeiros, né? Encerra-se a dinastia dos Tudor. Quem vai governar vai ser Jaime I, seu primo, que era rei da Escócia, e dinastia dos Stuart. Logo depois de Jaime I, governa o seu filho Carlos I, absolutista obstinado e intransigente. Então, eu posso citar aqui dois aspectos desses governos. Quando eu falo desses governos, estou me referindo ao governo de Jaime I e de Carlos I, da dinastia dos Stuart. Então, dois aspectos desses governos é que a busca pela consolidação do poder absolutista e a perseguição religiosa. Então, esses dois aspectos aqui vai gerar o quê? Conflitos com o parlamento, que era contrário às perseguições religiosas. Então, Carlos I, como era muito intransigente, fecha o parlamento em 1629
Acontece então a guerra civil, que era de fundo religioso e também de fundo político, né? Essa guerra civil, ela tinha dois lados distintos, que eram dos cavaleiros e cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell, que vai ser o vitorioso aqui nessa guerra civil. Bom, vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, né? Essa Guerra dos 100 Anos, ela é citada, na verdade, na atividade de vocês do PET 3, semana 1, né? Em função das várias disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias ele não foi marcado só por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Então, entre as guerras que ocorreram, nós podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, de 1337, que vai ter fim em 1453. Então, a Guerra dos 100 Anos, né, na verdade, foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre as duas das principais potências europeias na época, que era França e Inglaterra, né? Então, se perguntarem para vocês quais foram as duas potências que se envolveram na Guerra dos 100 Anos, foi a França e a Inglaterra. As causas aqui, né, para a eclosão da Guerra dos 100 Anos é rivalidade entre os monarcas das respectivas colônias, né, da França e da Inglaterra, devido às disputas territoriais e comerciais, ou seja, queria expandir seus territórios, conquistar mais territórios e também o comércio. Então, no início do século XIV, a França estava com cerca de 17 milhões de habitantes, tinha o domínio dos monarcas ingleses sobre o território francês, desenvolvimento de uma política expansionista por parte dos ingleses, né? Os ingleses queriam conquistar mais terras. Então, inicia aí o conflito, né? O início do conflito se deu, então, quando o rei francês Carlos IV morre sem deixar herdeiros. Tendo Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, não tinha nada a ver com a França, né? Mesmo assim, ele se acha no direito de reivindicar para si o trono francês, uma vez que, além de súdito, ele era sobrinho do rei. Então, a França, ao contrário da vontade de Eduardo III, vai escolher o conde Felipe de Valois como rei. Durante a Guerra dos 100 Anos, vai estar dentro desse intervalo da Guerra dos 100 Anos, acontece a peste bubônica durante a segunda metade do século XIV. Né? Ela vai aniquilar aproximadamente um terço da população europeia, uma das maiores epidemias presenciadas pela humanidade. E aí, nesse período da Guerra da Peste Bubônica, acontece a interrupção das batalhas. Uma personagem muito importante que tem que ser citada nesse processo da Guerra dos 100 Anos vai ser Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, ela nasce em 1412, ela vai ser uma personagem muito importante na Guerra dos 100 Anos. Quando ela era criança, ela presenciou o assassinato dos membros de sua família por soldados ingleses, né, que vão invadir a sua moradia. E com 13 anos de idade, ela começa a ter visões e receber mensagens, né, que ela dizia ser dos santos. Então, nessas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês. Então, motivada, né, por essas mensagens, ela vai cortar o cabelo bem curtinho, vai vestir-se de homem e vai começar a fazer treinamentos militares. Então, diante de todo esse processo dela aqui, ela vai ser aceita no exército francês, né, chegando a comandar as tropas. Suas vitórias importantes e o reconhecimento que ganhou, né, despertaram inveja em outros líderes militares na França, é lógico. Então, eles começaram a conspirar e diminuíram o apoio de Joana d'Arc. Em 1430, durante uma batalha em Paris, ela vai ser ferida, ela vai ser capturada e vencida para os ingleses. Então, ela vai ser acusada de praticar feitiçaria em função de suas visões, né? Que naquela época quem tinha visões eram considerados hereges, né? E vai ser condenada à morte na fogueira. Ela vai ser queimada viva no ano de 1431. Então, tá aí Joana d'Arc, né? Uma mulher que vai ter um importante papel na Idade Média. Na verdade, o papel da mulher na sociedade do antigo regime, ela continuava sendo predominantemente o mesmo das épocas anteriores, né, que era cuidar da casa, dos filhos, casar-se de acordo com a conveniência dos pais, né? Após o casamento, ela devia obediência total aos maridos. Entretanto, a participação em lugar da mulher na história,
elas foram negligenciadas pelos historiadores por muito tempo, né? Elas ficaram, na verdade, as mulheres ficaram à sombra do domínio pelo gênero masculino. Então, ao pensarmos o mundo medieval e o papel dessa mulher, né, esse quadro de exclusão se agrava ainda mais, pois, além do silêncio que a gente encontra nas fontes, né, os textos que muito raramente tratam o mundo feminino, eles estão impregnados pela aversão dos religiosos da época por elas, né? Então, para os clérigos da época da Idade Média, a mulher era pecadora em potencial, o matrimônio vinha para controlar a mulher era considerada um pecado original, enfim. Por muito tempo foi negligenciado o verdadeiro papel da mulher dentro da sociedade na época medieval. Então, Joana d'Arc, ela representou aí esse papel muito importante no desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos. Continuando aqui, em 1453, os franceses conseguem recuperar o último reduto inglês em seu território. No entanto, a rivalidade anglo-francesa ainda perduraria por muito mais tempo. Bom, podemos citar como consequências, né, para a Guerra dos 100 Anos o quê? A guerra, ela marcou tanto o auge, né, a ascensão da cavalaria medieval, quanto ao seu subsequente declínio e desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países. Resumindo, vou ler aqui um breve resumo para vocês. A Guerra dos 100 Anos aconteceu na Idade Média, durante os séculos 14 e 15, entre os anos de 1337 e 1453, envolvendo os reinos da França e Inglaterra. Foi a principal e mais sangrenta guerra europeia do período medieval. O conflito militar foi causado principalmente pela rivalidade entre os monarcas das respectivas potências, devido às disputas territoriais e comerciais. Então, essa aqui é uma das principais causas, né? Então, o término ocorreu quando os franceses conseguem recuperar o último reduto inglês em seu território. Bom, finalizamos aqui a nossa aula sobre a formação das monarquias absolutistas na Europa. Vocês, alunos, né, do 7º ano, vocês vão realizar as atividades referentes à semana 1 do PET volume 3, sendo que essa atividade se encontra na página 62, na página 63, 64, 65 e 66 do PET volume 3, semana 1. Bons estudos para vocês!